Ô pessoal, bom dia. Vamos fazer juntos uma questão da Banca Consulplan, concurso de 2023, e ele foi um concurso do Espírito Santo para o cargo de analista executivo. A questão é difícil e polêmica. Ela tem o seguinte enunciado: Giovana foi aprovada na sede do Espírito Santo para exercer o cargo de analista executivo. Seus colegas de trabalho analisaram o comportamento dela durante o primeiro trimestre de trabalho e constataram que sempre chega atrasado no serviço. Giovana compra doces para seus colegas de setor. Quando é véspera de feriado, Giovana pede folga. Certo dia, Ana e Bruna, colegas de Giovana, perceberam que ela havia trazido doces para os seus colegas e que ela pediu folga, e em uma conversa de corredor afirmaram. Ana disse: Giovana chegou atrasada ao serviço. Bruna disse: amanhã é feriado. A partir das informações fornecidas, infere-se necessariamente que. Bom, a minha análise sobre essa questão é a seguinte: eu penso que a questão está vinculada à ideia de inferência lógica e argumentação válida. A minha proposta para a solução da questão é traduzir o enunciado em dois argumentos e tentar validar ou invalidar utilizando a inferência lógica. Lá no início, nas constatações, as primeiras constatações que foram feitas, onde foram apresentadas duas proposições simples e uma proposição composta. E vou descrevê-las por variáveis proposicionais. Então, a primeira, P, Giovana sempre chega atrasada no serviço. A segunda, Q, Giovana compra doces para seus colegas de setor. A composta eu vou dividir em duas proposições simples. R é véspera de feriado e S vai ser a variável proposicional que vai designar Giovana pede folga. Pronto, agora eu tenho todas as proposições simples relacionadas às primeiras constatações. Na sequência, lá no enunciado, disse o seguinte: certo dia, Ana e Bruna, colegas de Giovana, perceberam que ela havia trazido doces para os seus colegas e que ela pediu folga. E em uma conversa com o corredor afirmaram. Aqui foi dado mais uma proposição composta, mas que depende dessas proposições simples que nós já descrevemos aqui por variáveis proposicionais. Então eu vou fazer a construção da minha argumentação. Como que isso vai ser feito? Eu vou olhar para essas proposições e vou procurar as operações lógicas. Não adianta querer validar argumento com tabela verdade se não houver operação lógica envolvida. Então, só existe operação lógica ali na proposição que diz o seguinte: quando é véspera de feriado, Giovana pede folga. Ali tem uma operação lógica, né, condicional envolvida. Eu posso ler isso como: se é véspera de feriado, então Giovana pede folga. E eu tenho outra proposição composta aqui na parte em negrito, né, onde disse: certo dia, Ana e Bruna, colegas de Giovana, perceberam que ela havia trazido doces para os seus colegas. Então isso é uma proposição simples. E agora ali, ó, e conjunção, que ela pediu folga. Então juntou duas proposições simples, formando assim uma conjunção, uma proposição composta. Então aqui, se tem uma operação lógica, chama minha atenção para a possibilidade de fazer a construção da tabela verdade, utilizar essas proposições compostas por operações lógicas como sendo premissas e fazer com que os dizeres de Ana e Bruna, que vieram na sequência, né? Ana disse: Giovana chegou atrasada ao serviço. Bruna disse: amanhã é feriado. Fazer com que essas duas frases sejam conclusões de uma argumentação que tenha como premissas as duas operações lógicas que foram dadas anteriormente. Então, o primeiro argumento ficaria assim, ó. Premissa número 1. Se é véspera de feriado, então Giovana pede folga. Seria a nossa primeira operação lógica envolvida, né? Premissa número 2. Giovana comprou doces para seus colegas de setor e pediu folga, que seria a segunda operação lógica envolvida. Então, aqui uma condicional e uma conjunção. E a conclusão desse argumento seria o que foi dito por Ana no final. Ana disse: Giovana chegou atrasada ao serviço. Então eu vou analisar esse argumento, ver se ele é válido ou inválido a partir de uma tabela verdade. E com isso eu vou poder inferir se essa argumentação é válida e Ana disse algo que de fato é verdadeiro. Vamos colocar isso aqui por meio de variáveis proposicionais. Vou construir esse argumento agora usando as variáveis proposicionais que nós já designamos aqui anteriormente. Então, a premissa número 1, ela fica assim: se R, então S. A premissa número 2, Q e S. E a conclusão é P. Portanto, o argumento dentro da inferência lógica, ele fica descrito da seguinte forma: se R, então S e Q e S, implica P. Agora vamos para o argumento número 2. Premissa número 1. Se é véspera de feriado, então Giovana pede folga. Premissa número 2. Giovana comprou doces para seus colegas de setor e pediu folga. E a conclusão seria o que foi dito por Bruna, que amanhã é feriado.
Então aqui eu tenho um segundo argumento, que eu vou tentar validar ou invalidar. Bom, vamos designar por variáveis proposicionais, premissa número 1, se R, então S, premissa número 2, Q e S, conclusão R. Então agora o argumento como um todo fica descrito assim, se R, então S, e Q e S, isso implica R. Vamos fazer agora uma tabela verdade, para tentar validar ou invalidar esses dois argumentos. A construção de tabela verdade é um tema bastante amplo, né? Quem tiver dúvida pode entrar em contato para que a gente possa marcar um horário para discutir um pouco melhor, mostrar como que se constrói a tabela verdade, com muitos detalhes, né? Enfim, aqui eu já vou te dar uma tabelinha bem montadinha, né? Para a gente ganhar tempo também, o vídeo não ficar muito longo. Então aqui eu coloquei as minhas 4 proposições simples, P, Q, R e S, com todas as combinações possíveis para os valores lógicos. E depois coloquei nas colunas seguintes as operações que nos interessam, que seria a condicional, se R, então S, depois a conjunção, Q e S, e por fim eu repeti aqui a variável P, a variável R, que seriam as conclusões dos meus argumentos, só por uma questão de facilidade de análise, tá? Como que vai ser feita a análise dessa tabela verdade? A gente vai se preocupar com as premissas. Então vamos para o primeiro argumento. Primeiro argumento, a primeira premissa é: se é véspera de feriado, então Giovana pede folga. Se R, então S. Então eu vou me concentrar aqui na coluna se R, então S. E depois a premissa número 2, Giovana comprou doces para seus colegas de setor e pediu folga. Então eu vou me concentrar aqui na próxima coluna, Q e S. E depois a conclusão, Giovana chegou atrasada ao serviço, P. Então aqui à frente, P. Então, são essas 3 colunas aqui que vão concentrar a nossa análise. Qual que é a análise que deve ser feita? Quando as premissas são verdadeiras, necessariamente a conclusão tem que ser verdadeira. Se você tiver, em algum momento, as premissas verdadeiras e a conclusão falsa, então seu argumento é inválido. Então, vamos verificar. A primeira linha aqui eu tenho as premissas verdadeiras e a conclusão verdadeira. Não tem problema algum, está tudo certo. Depois, quando as premissas são falsas, ou uma é falsa e outra é verdadeira, não nos interessa. Na próxima linha que eu tenho as premissas verdadeiras, novamente a conclusão é verdadeira, então está tudo certo também. Depois tem V com F, então não cabe análise, F com F também não, V com F também não, V com F, V com V. Olha aqui embaixo, ó, olha aí o que aconteceu. V com V e a conclusão F. Aqui existe a invalidade do argumento. As premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Então quer dizer que esse argumento é inválido, que o que foi dito por Ana não pode ser inferido a partir das premissas que foram dadas. Então Ana não disse uma coisa necessariamente verdadeira. Tá? Então agora vamos para a análise do próximo argumento. Aí teria uma outra invalidade aqui embaixo, tá? Mas se eu achei uma linha onde existe uma possibilidade de invalidação do argumento, acabou. Nem precisa de continuar a sua análise. Vamos apagar isso aqui. E agora o argumento número 2, eu vou ter as mesmas premissas, né? Que seria se R, então S, e depois Q e S. E agora eu vou olhar para a conclusão, que é R, que está aqui no final. Nós vamos empreender uma análise sobre essas 3 colunas. Então, a primeira linha, nós temos premissas verdadeiras, conclusão verdadeira. Ok, não tem problema algum. Da próxima vez que as premissas são verdadeiras, olha aí, já dá um problema. Por quê? Eu tenho premissas verdadeiras e conclusão falsa. Isso invalidou o segundo argumento também. Quer dizer que o que foi dito por Bruna não pode ser depreendido a partir das premissas que foram apresentadas anteriormente. Portanto, invalidou, né, o segundo argumento e com isso eu vou concluir que Ana e Bruna estão erradas. Elas não poderiam inferir isso a partir das premissas que foram dadas anteriormente. Então tá aí, pessoal, uma solução que eu acho que está bem dentro da ideia do estudo da lógica e a gente pode discutir aí, né, outras situações nos comentários. Fiquem com Deus, um abraço, tchau, tchau.